Leiamos. Êxodo 14, versículo 10. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirarem de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isto, tirando-nos do Egito. Não é esta a palavra que te dissemos no Egito? Deixa-nos servir aos egípcios, pois melhor teria sido servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento que o Senhor vos dará hoje, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vocês, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. O anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, retirou-se e ia detrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs na retaguarda. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. As águas foram para eles como muros à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios os seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, seus carros e seus cavaleiros, até o meio do mar. Aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou, tirou-lhes as rodas dos seus carros e os fez andar com dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retornou sua força ao amanhecer.
os egípcios fugiram ao seu encontro e o Senhor os derribou no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nenhum deles restou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram para eles muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém? Glória a Deus. Glória e aleluia. Aleluia, glória. Bendito é o nome santo do Senhor. A palavra do nosso amado Deus, ela nos traz alimento e virtude e entendimento. Aprove o nosso Deus nos dá as condições de conhecê-lo de uma maneira poderosa. E os registros bíblicos para nós supre a necessidade de conhecimento de Deus. A palavra do Senhor, ela nos foi dada como um presente, para que nós possamos conhecer a vontade do Senhor e possa também ser manifesto a cada um de nós. Como é caminhar com Deus e como é aprender a ser crente. E quando eu penso em crente, eu penso em obedecer ao Senhor, em ouvir a Deus. A Bíblia diz que aprove aos crentes serem salvos pela loucura da pregação do Evangelho. Por que o Evangelho é loucura? Porque muitos se fiam em sabedoria humana e o Evangelho nos entrega uma mensagem transformadora de fé, aonde eu preciso crer sem necessariamente eu ter total entendimento ou segurança no meu braço das coisas que eu estou ouvindo, mas eu preciso receber por fé. Irmãos, a Bíblia diz que os sábios desse mundo, eles são pegos na loucura deles mesmos, pois inverte-se, aquilo que é sabedoria para um homem é loucura para Deus, e aquilo que é sabedoria de Deus para alguns homens é loucura, mas para nós significa nos entregar a vida eterna. E a palavra do Senhor, ela nos dá condições de nós abraçarmos a vida eterna, de nós aprendermos com os nossos irmãos. Nos erros nós contemplamos aquilo que nós não deveríamos fazer, porque os erros da Bíblia estão descritos para mim e para vocês, para que a gente tome a atitude sábia de não errar como aqueles homens e aquelas mulheres erraram. Mas quando eles acertam, a Bíblia Sagrada nos mostra um norte, ou seja, um caminho que nós devemos também seguir, para que a gente possa também acertar, para que a gente possa também ser vitorioso e vitoriosa em Deus. E a Bíblia, ela nos mostra a maneira de Deus trabalhar na misericórdia que Ele estabelece para alguns, quando Ele manifesta os seus milagres. Porque o que seria um milagre? Um milagre é uma intervenção divina, é uma manifestação gloriosa do nosso Deus, que muda alguma situação no nosso mundo físico, nesse mundo que nós conhecemos. Ele faz uma transformação radical, a qual não é possível nós vermos cotidianamente. Ele faz algo sobrenatural, ele muda uma realidade para trazer, irmãos, salvação ou punição. Alguns ele pode transformar uma situação e trazer livramento e salvação, e outros, dentro desse milagre, ele também traz o que? Juízo ou então punição. E é isso que a gente enxerga aqui nesse capítulo 14, onde nós vemos um grande livramento para o povo de Israel e também, irmãos, uma punição de Deus para aqueles que estavam oprimindo esse povo, que é o povo egípcio. Então nós vemos livramento para Israel e nós vemos juízo sobre os egípcios. E a Bíblia, ela vem nos ensinando muitas coisas importantes dentro dessa visão, desse momento bíblico em que Israel, ele é livre da escravidão.
E quando nós lemos a Bíblia nos traz identificação. Por que traz identificação? Porque nós estamos servindo o Deus que a Bíblia apresenta aqui, e nós temos tido experiências com esse Deus, como essas pessoas também tiveram experiências com Deus. E nós estamos aprendendo a servir a Deus, como esse povo também estava aprendendo a servir a Deus. E aqui para nós, sempre quando nós pensamos na história do povo de Israel, a gente pode nos enxergar na história do povo de Israel. Porque o povo de Israel, segundo as Escrituras, era escravo. Embora nos dias atuais, com poucas exceções no nosso mundo, a escravidão não é permitida. Ou seja, na nossa atualidade, o ser humano não é visto como um ser que possa ser escravizado como na antiguidade. Entretanto, nós temos o conhecimento bíblico que quem não tem, irmãos, a libertação que vem de Cristo, aquele, irmãos, que está no pecado, a Bíblia Sagrada chama-o de escravo. Por isso que Jesus, ele fala, se você conhecer a verdade vai vos libertar. João 8,32, por que libertar? Porque existe uma escravidão, e essa é uma escravidão a nível espiritual, que homens e mulheres se encontram e eles precisam ser livres. Então, quando nós lemos a história de Israel, quando nós pensamos em Israel lá no Egito, e nós dizemos que Israel era escravo, nós podemos nos enxergar também na escravidão. E, biblicamente falando, quando nós olhamos para o Egito, no mundo espiritual, é conhecido como um lugar de pecado, de erro, é conhecido como um lugar de escravidão a nível espiritual. Embora o Egito continue sendo um país que se encontra na África, espiritualmente traz um significado para nós que somos cristãos, para nós que conhecemos as Escrituras. Quando nós lemos não somente Êxodo, mas também no Novo Testamento, quando a gente começa a entender as Escrituras, nós enxergamos escravidão espiritual. Então, quando a gente lê sobre a escravidão do povo de Israel, consequentemente, nós entendemos também a nossa escravidão, em uma ação sobrenatural de Deus para nos arrancar da escravidão, para nos retirar da escravidão. Aqui para o povo de Israel, Deus envia um libertador. E quem é esse libertador? Moisés. Para nós, o Senhor enviou também um libertador. E quem é o nosso libertador? Jesus. Moisés para Israel e para nós, filhos espiritualmente, dizendo de Deus, agora pertencentes à igreja, os chamados de fora para dentro, o Senhor nos enviou Jesus para nos arrancar do Egito espiritual. E a gente está aprendendo a viver com Deus, como Israel estava aprendendo a viver com Deus também. Porque Israel estava no Egito, só que Israel não era o povo, irmãos, que era totalmente certinho diante do Senhor. Não era, irmãos. E quando eu falo não era certinho, eu estou pensando num povo que infelizmente está sendo escravizado e também se rende o quê? A adoração de outros deuses. Irmão, embora eles tivessem recebido um legado, uma herança espiritual de Abraão, de Isaac e de Jacó, chamado posteriormente de Israel, aprendendo que havia um só Deus, né? Um Deus verdadeiro, cujo o rosto nós não podemos fazer imagem de escultura, um Deus que não existe imagem para poder descrevê-lo, mas um Deus que é chamado por vezes de o Deus invisível, mas adorado por fé por aqueles que o seguem. Irmãos, embora eles tivessem recebido esse legado, a Bíblia nos mostra que, infelizmente, eles se renderam à cultura egípcia. Eles adoravam também os deuses egípcios. E sofriam por causa dos seus erros e pecados. Mas Deus, que é bom, porque o Senhor é bom. A Bíblia Sagrada diz que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Veja só, Deus é tão bom que mesmo vendo aquele povo ali escravizado e sofrendo por causa dos seus pecados, porque é bíblico, o que se queixa o homem e a mulher senão dos seus próprios pecados? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Às vezes acontecem coisas da nossa vida que não é Deus pesando a mão na gente, e às vezes, pasmem, não é o diabo também que está contra nós.
Na verdade, nós estamos colhendo o fruto das nossas decisões, dos nossos erros, dos nossos, irmãos, dos nossos desvaneios, pois a gente toma escolhas erradas e aí nós sofremos com essas escolhas erradas. Israel estava sofrendo em grande parte, não somente porque os egípcios eram ruins, pessoas, irmãos, duras de coração, idólatras e pecadores terríveis, mas porque o próprio povo de Israel havia escolhido abandonar a Deus. E enquanto eles estavam distantes de Deus, o que acontece quando alguém está distante de Deus? O Senhor, irmãos, também se distancia da pessoa. Infelizmente é assim. Embora Deus queira se aproximar, enquanto a pessoa não se volta para Deus, essa pessoa, irmão, não pode se aproximar do Senhor enquanto ela quiser distância. Eu acho interessante que quando a gente está lendo aqui o livro de Êxodo, bem no comecinho, quando o povo de Israel está ali, irmãos, no Egito, antes de Deus chamar Moisés, a Bíblia Sagrada diz no capítulo 3 e 9: e eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. A Bíblia Sagrada diz que o povo de Israel, ele estava conturbado e distante, mas eles se voltaram, eles clamaram, eles se humilharam, eles, irmãos, deixaram o coração se abrir e buscar a Deus. O capítulo 2 e versículo 23 diz assim: aconteceu que depois de muitos dias morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. Aí eles fizeram algo importante para mudar-se a sua história. A Bíblia diz: e clamaram, e o seu clamor, por causa da sua servidão, subiu a Deus. E aí o capítulo 3 vai nos falar sobre o chamado de Moisés. Veja só, irmão, a mudança aconteceu quando eles reconheceram que eles estavam errados, e a partir desse momento eles clamaram: achegai-vos a Deus, e o Senhor se achegará a vós. Eles se voltaram ao Senhor, fizeram o clamor, e aí, irmãos, Deus enviou Moisés. Por quê, irmãos? Porque o povo se humilhou. Lembra do que está escrito? Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Então, irmão, quando eu me humilho, o que acontece? Deus estende as suas mãos e vem trazer mudança. Quando eu reconheço que eu estou errado e eu me volto para Deus, aí, irmãos, Deus entra com providência. Deus tinha uma promessa na vida do povo de Israel, mas para que isso se cumprisse, eles precisavam se humilhar, eles precisavam se voltar diante do Senhor. E aí, irmãos, Deus fez a promessa se cumprir a partir do momento que eles se humilharam. E aí, irmãos, Deus entrou com providência para arrancá-los com um braço forte das mãos de Faraó, que para nós é um arquetipo, irmãos, para nós uma figura daquele que reina nas trevas, porque Faraó, apesar de ser um homem, ele era adorado como um deus da antiguidade. Ele, irmãos, era um deus que se contrapunha ao Deus verdadeiro, só que o Deus verdadeiro é com D maiúsculo, e o Deus, irmãos, que não é verdadeiro é com D minúscula, um tipo também de Satanás, que acorrenta, que aprisiona, que não quer libertar de forma alguma aqueles que ele tem escravizado. Irmãos, Faraó é um tipo de Satanás que escraviza as pessoas, e a gente vê, irmãos, Moisés chegando para arrancar o povo de Israel das mãos desse escravizador, que é quem? Faraó. E Deus é com Moisés, e o povo, irmão, começa a ver a mão de Deus sobre a vida deles, abrindo os seus olhos, mostrando que só existe um Deus verdadeiro através dos milagres. Os milagres que Moisés vem trazer ali no Egito para libertar o povo de Israel, ele demonstra a grandeza de Deus para aqueles que são incrédulos e para aqueles que estão começando a caminhar, que têm, irmãos, uma história, que ouviram a palavra de Deus. Essa palavra que foi colocada no seu coração, vem os milagres para poder mostrar que Deus tem um propósito, um projeto na vida do seu povo. E Deus usa Moisés. Usa Moisés para quê, irmãos?
para poder, irmão, trazer castigo para o povo egípcio, para mostrar que os deuses do Egito não valem nada. Por isso, irmãos, que ele transforma o rio em sangue, porque eles acreditavam, irmão, que existia um Deus que regia ali o Nilo era adorado, e Deus mostrou que ali era apenas um rio, transformando o rio em sangue, e que eles não poderiam mais beber das águas dele, que a vida que eles achavam que recebiam do Nilo não era do Nilo, coisíssimo nenhum, era do Deus verdadeiro, que eles não reconheciam, e Deus castigou, transformou as águas em sangue. Eles adoravam rã, irmão, Deus fez com que brotasse rã em toda a terra do Egito. Já pensou, irmão, alguém adorar um sapo? Para nós isso é estranho, né? Mas existiam os adoradores de sapo. Irmãos, existiam os adoradores de gado. Gato também. Eles adoravam muitas divindades. Irmãos, Deus vai castigando o Egito. Obrigado, Cleito. Por que vai castigando? Porque vai mostrando que aquilo que eles acreditavam era uma crença errada, e vai castigando, e vai castigando, e vai castigando, e vai surgindo todas aquelas pragas, irmãos, é uma referência a deuses, que eram, irmãos, mostrados para eles que não tinham força e nem poder algum, né? Eles adoravam o sol, eles chamavam de Ra, ou Amon. Irmãos, Deus mandou trevas durante 3 dias, e as trevas eram trevas diferenciadas, não era só a falta de luz, era uma treva tão densa que poderia ser tocada, irmão, era sentida na pele, irmãos, dizendo que aquele Deus que eles adoravam não era Deus coisa nenhuma. E Deus, irmãos, foi castigando até a morte dos primogênitos, aonde o povo de Israel é lançado fora do Egito. O faraó, que era duro, era em dureza, estava ali contra os filhos de Israel, não deixava-os sair. Ele agora nesse momento permite que eles saiam, e eles saem 600 mil homens de pé, fora as esposas, fora os filhos, uma multidão aproximadamente entre 2 e 3 milhões de pessoas saem do Egito, por causa que Deus retirou eles do Egito. Por que eles saíram do Egito? Porque Deus tirou eles do Egito. Se Deus não tivesse tirado eles do Egito, eles saíam? Não sairiam. Por que você acha que você saiu do Egito? Você acha que você saiu do Egito porque você é bom? Você acha que você saiu do Egito porque você teve força? Você acha que foi você que resolveu deixar de ser adorador de imagens? Foi você que decidiu sair do mundo de pecado? Você acha que foi você? Não foi você, não. Foi o Senhor que te escolheu. Capítulo de número 15 do Evangelho de João. Entre lá o versículo 16, se não me falha a memória, 15, 16, 17. Está por lá. Não foi vocês que me escolheram, eu que escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Foi o Senhor que resolveu te resgatar, foi te tirar lá do lamaçal, fazer com que você compreendesse as coisas que você não compreendia. Por isso que antigamente, quando você olhava os crentes glorificando, você dava risada e zombava dos crentes, mas não dava risada quando era para glorificar o time de futebol, quando ganhava campeonato. Não deixava de glorificar as coisas das trevas, quando você, na antiguidade, até torcia para o político, por causa que ele ganhava, glorificava o homem, a mulher, fazia coisas que para você era normal, mas que espiritualmente não te contribuíam em nada, mas você zombava das coisas de Deus, você não entendia. Deus foi até você para te resgatar. Como Deus enviou Moisés para libertar Israel, Deus enviou Jesus para poder te libertar, para poder te arrancar das trevas e trazer para a luz. Só que, irmão, vir para a luz, irmão, significa entender que a gente tem de caminhar com Deus. Deus até permite, irmãos, milagres nas nossas vidas, e Ele estende as mãos para fazer milagres, mas o milagre não é suficiente para te trazer fé, se você não quiser caminhar com Deus. Porque esse povo, irmãos, que está aqui, ó, irmãos, indo, está em Piairote, esse povo que está ali entre o Mar Vermelho, irmãos, num lugar, irmãos, ali fechado de rocha, do lado direito e esquerdo, na frente o mar, e atrás um caminho íngreme, aonde vem um exército para destruir. Esse povo, irmãos, saiu do Egito, não de qualquer maneira. Esse povo, irmão, viu coisas, irmãos,
que aos olhos do homem comum são inacreditáveis. Ele viu um rio inteiro se transformar em sangue. Só que, irmãos, as águas que estavam ali para eles beberem, nenhuma virou sangue. Esse povo, irmão, viu o povo egípcio se encher de tumor, do fio de cabelo à planta dos pés, mas eles não pegaram nenhum tumor. Esse povo, irmão, viu caindo bolas de fogo do céu, tempestade, irmão, e pedras, que matou todos os gados do povo do Egito, seus gados, seus servos, suas ovelhas, mas ele não viu uma pedra cair, irmãos, aonde eles moravam em Gozém, no território de Gozém. Irmãos, eles viram, irmãos, coisas sobrenaturais. Eles viram as rãs, irmãos, invadindo toda a cidade de Ramsés, destruindo ali aquele lugar, mas nenhuma rã pulou, irmão, sequer na casa deles ou na rua deles. Eles viram gafanhotos comendo, irmão, toda a plantação dos egípcios, mas não teve um gafanhoto que entrou na terra de Gozém. Eles viram, irmão, o braço forte de Deus matando todos os primogênitos, todos os filhos homens, desde Faraó até o cara que estava na prisão. Os filhos de todo mundo morreu, mas o deles não morreu um sequer. Eles viram milagres tremendos. Quando eles saíram, irmãos, eles viram algo que não é comum. Eles viram uma nuvem, irmão, do chão até o céu, irmãos. E essa nuvem dava sombra para eles no deserto, no calor escaldante. E eles viram aquela nuvem, quando se tornou noite, se transformar numa coluna de fogo, para aquecer eles no frio. Preste atenção naquilo que essas pessoas viram, irmãos, saindo do Egito. Eles saíram debaixo do poder de milagres. Só que, irmãos, quando eles estão de frente do mar, que eles olham para trás, o que eles enxergam? O maior exército do mundo antigo vindo atrás deles. E qual que é o posicionamento deles aqui? Sabe qual é? Nós deveríamos estar no Egito, nós deveríamos ainda ser escravos. Moisés, por que você fez isso com a gente? Era melhor a gente estar lá adorando os ídolos do Egito. Era melhor lá, nós estando ali, sendo humilhado por aquele povo, fisicamente e espiritualmente, indo para o inferno. Era melhor. Como que pode isso acontecer, irmãos? Porque, irmãos, apesar deles terem visto milagres, eles ainda não caminhavam em comunhão com Deus. Eles ainda não eram íntimos e próximos do Senhor. Por isso que milagre, irmãos, por mais que ele seja algo bom, ele não é suficiente. Por isso, irmãos, que muitas pessoas, elas são tocadas por Deus e são curadas, e às vezes, irmãos, elas se desviam no meio do seu caminho e perdem a graça da salvação, perdem a comunhão. Por isso, irmãos, que por mais que Deus abra uma porta grande de emprego para muitas pessoas, elas não adquirem comunhão e amor por Deus, porque elas focam no milagre, mais que é uma providência, mas dentro desse milagre elas não veem a oportunidade de serem íntimos de Deus. Por isso que a pessoa às vezes acha que o problema dela é que Deus envia dinheiro, recursos, e aí ele ora e Deus manda providência, Deus abastece a sua vida financeira. Mas, irmãos, em vez dessa pessoa enxergar que é apenas algo que está mostrando que Deus, Ele tem mesmo abundância para dar, mas não é isso que o Senhor quer ter para a pessoa apenas. E aí, irmãos, a pessoa perde a oportunidade de ser íntimo de Deus, mesmo recebendo milagres. O povo recebeu um monte de milagre, e até que ainda não era íntimo, não tinha fé suficiente, não estava próximo do Senhor, como Deus queria que eles estivessem. Mas Deus também, irmãos, é misericordioso. Que bom que Deus é misericordioso. Com eles foi e conosco é também. Porque Ele compreende que para nós é necessário um tempo.
Qual tempo? O tempo de plantar espiritualmente, ou o tempo de você regar espiritualmente a palavra que está sendo inserida no seu coração, a palavra de fé, a palavra de transformação, a palavra de mudança, a palavra que vai te conduzir a ter uma comunhão maior e melhor com Deus. Irmãos, quando nós olhamos as Escrituras, nós vemos que o Senhor quer trabalhar no coração do homem e da mulher, para que ele tenha mudança e transformação, para que ele possa, irmão, ter a sua mente transformada. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que é para nós, irmãos, termos a nossa mente transformada, para que a gente venha ter a nossa mente, irmão, transicionada, para a gente poder fazer o culto agradável para Deus, o culto, meu Deus, de adoração, louvor. Mas Deus quer fazer com que a nossa mente venha a ser retirada da situação terrena, ou da maneira terrena de pensar, para poder ser adaptada e transformada numa mente celeste. Porque, irmão, nós não somos daqui, nós não somos desse mundo. Esse mundo, irmão, não nos pertence. Nós somos de outro mundo. Nós somos do mundo celeste. Jesus falou: aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam. Por isso eu vou para o Pai preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês, para que vocês estejam aonde eu estiver. Então, irmãos, nós estamos sendo moldados a ter uma mente celeste. Deus, Ele está buscando trabalhar na minha vida e na sua vida, para você ter uma mente que é diferente da mente do mundo. E o povo de Israel, irmão, está aqui, irmão, sofrendo essa metanoia, essa transformação. Deus, desde o Egito, está querendo fazer isso. Desde os milagres iniciais, Deus quer fazer isso com o povo de Israel. Tanto é, irmão, que depois que eles forem para o deserto, Deus vai dar a palavra, para que eles possam se alimentar da palavra e possam crescer e possam ter uma mente celeste. Mas até aqui a gente vê que eles não têm uma mente celeste, mas Deus está querendo transformar a mente deles e mostrar uma mente celeste. Como Deus, Ele quer transformar a minha mente, como Deus quer transformar essa mente minha, como quer transformar essa mente sua, transformando a sua vida e fazendo você entender e enxergar que há algo especial para Deus trabalhar na sua vida. Por isso que a gente lê aqui, a gente se sente grato em perceber o quanto o nosso Deus é bom, aleluia, apesar de nós mesmos. Nós vemos que o povo, ele sai e vai em direção, irmãos, à terra prometida, porque o Senhor havia prometido que eles estariam recebendo uma herança que foi prometida para os seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Deus falou: caminha nessa terra de Canaã, porque eu vou dar essa extensão dessa terra à sua descendência, Abraão. Eles tinham essa promessa, e Deus os resgatou. Irmãos, ser resgatado por Deus significa ser liberto com mão forte, mas não significa que aqueles que são opositores a nós, espiritualmente falando também, vão deixar de querer nos trazer de volta para o Egito, nos matar. Como eu falei, Faraó é um tipo de Satanás. Depois que a gente foi livre do Egito, irmãos, Satanás ainda, irmãos, continua sendo o nosso arqui-inimigo, e ele quer, irmão, nos destruir. Ele quer nos levar novamente para a escravidão, ele quer nos matar. Primeiro ele quer que nós blasfememos e percamos a nossa fé, para ele conseguir nos tirar da salvação e assim levarmos para o mesmo lugar que ele está, irmãos, julgado para estar na eternidade. Mateus capítulo de número 25, versículo 41. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, não para nós que somos seres humanos. O diabo quer que a gente vá para o mesmo lugar que ele está condenado aí. Mas Deus, irmãos, Ele é bom para conosco. E mesmo o diabo vindo de encontro a Israel, Deus, Ele prepara um momento de escape para Israel. Embora Israel pense que Faraó tenha um poder equivalente ao de Deus e até mesmo maior, né? Porque quando eles olham e falam: ele vai nos matar, isso significa dizer: Faraó tem o mesmo poder que Deus e tem um poder maior do que o meu Deus, porque ele vai passar por cima do meu Deus e vai vir até onde eu estou e vai me destruir. É isso que eles estão falando. Deus não tem tanto poder assim. E olha que eles viram mais de 10 milagres.
10 milagres de castigo sobre os deuses, mais a coluna de fogo, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, a manifestação da glória de Deus que estava lá, o cajado que vira cobra, a mão que se torna leprosa e depois é curada. Veja só, muitos milagres eles viram, e mesmo assim eles ainda estão achando que o diabo tem mais força do que Deus. E por incrível que pareça, a gente que é crente, às vezes a gente acha que o diabo tem tanta força equivalente à de Deus, e às vezes maior, porque a gente tem mais medo às vezes do diabo do que o próprio Deus. E está lá o povo, não, ele vai nos destruir, era melhor nós estarmos no Egito, era melhor nós termos escravos, era melhor aquele tempo. Irmão, não era melhor o tempo que nós éramos escravos, coisíssima nenhuma. O tempo que a gente usava a boca não para glorificar a Deus, mas glorificar as trevas. O tempo que nós, irmãos, estávamos adorando pau e pedra, aquilo que tem boca e não fala, olho e não enxerga, ouvido e não ouve. Não, irmãos, não era essa época, não era a época boa. Essa época era a pior época da nossa vida. Não era bom aquele tempo, não era bom aonde nós estávamos indo para a destruição, e Deus, irmãos, fez algo sobrenatural. Ele mudou a direção das nossas vidas. Só que o povo está precisando aprender, como eu e vocês precisamos aprender com Deus. Precisamos olhar e enxergar a glória do Senhor. Por isso que Deus está essa manhã falando que Ele quer fazer, e Ele vai fazer milagre na sua vida novamente. Porque o nosso Deus é o Deus que faz milagre novamente. Aqui é um ponto-chave que eu quero que você entenda, uma revelação espiritual que Deus está trazendo para a Igreja Fé essa manhã. Aqui é o momento em que Deus está fazendo mais outro milagre, está renovando os seus milagres, está acrescentando mais outro milagre, porque Deus viu que os milagres que Ele fez anteriormente não eram suficientes para que o povo de Israel acreditasse. Então Deus resolveu fazer outro milagre pelo seu ato de sabedoria, soberania, porque Ele decidiu fazer, porque Ele faz o que Ele quer, e Deus, quando quer fazer, Ele faz mesmo. Por isso que Deus está falando: eu vou fazer um milagre na tua vida novamente, porque eu quero. É esse o ponto-chave, porque eu quero. É isso que eu quero que você entenda nessa palavra. Deus quis fazer mais um milagre porque Ele quis, para demonstrar a glória dele. Porque se Deus não quisesse, o exército não tinha nem saído dentro do Egito, não tinha saído de Ramsés para poder perseguir o povo de Israel. Deus até permitiu que viesse o exército, porque Deus queria fazer um novo milagre. Qual é o milagre que Deus vai fazer na tua vida? O Espírito Santo é aquele que ministra. O que você está precisando da parte de Deus? Deus quer romper na sua vida, quer arrancar a enfermidade. O Senhor quer abrir a porta que está fechada. O Senhor, Ele quer enviar o recurso que você precisa. Amém. Mas você vai receber um milagre com um propósito e um projeto especial, viu? Não é você imitar o povo de Israel, que recebia tantos milagres, mesmo assim continuava murmurador, mesmo assim continuava reclamão, mesmo assim não queria crescer. Eram, irmãos, o que a gente pode chamar hoje dos eternos meninos espirituais, que aprendiam sempre, mas nunca chegaram a ser adultos espirituais. E adulto espiritual, no entendimento bíblico, é alguém maduro o suficiente para amar a Deus e caminhar com Ele de uma maneira diferenciada. Deus, Ele se manifesta para, meu Deus, Moisés aqui, e quando Moisés ali com o povo reclamando, falando as coisas para Moisés, que vão morrer, que eles não acreditam que o Deus que operou lá atrás, que tirou eles com o braço forte, não poderia fazer nada nesse momento, Deus chega para Moisés e fala: por que clamas a mim, Moisés? Aleluia. Deus chega de uma forma poderosa, usa a boca de Moisés para falar para o povo: não tenha medo, cessa o medo, porque no medo não se opera o amor de Deus. Deixe de ter medo essa manhã. Primeiro ponto que Deus quer mudar na sua vida: Deus quer arrancar o medo. Aleluia, aleluia. Deus quer arrancar o medo. E aonde fica o medo, pastor? No coração e na mente. Faz assim, ó, um ato profético. Primeiro olha e depois você faz. Não faz ainda não. Coração e mente, pega o medo. Amém? Faz agora, no ato profético. Pega o medo da sua mente, tira do seu coração também, arranca do coração, segura assim na mão. Aleluia. Deus,
Ele coloca os seus anjos acampados ao nosso redor, e eles são ministros para nos ajudar. O teu medo hoje está na tua mão. Deus coloca um anjo para poder estar aqui no nosso meio. E Ele vai recolher esse medo seu. Ele vai colocar, aleluia, aí no saco de lixo espiritual. Pode fazer assim para o lado e abre, porque está caindo no saco espiritual que o anjo está passando aí. Isso aqui não é doutrina, isso aqui, irmãos, é apenas uma revelação espiritual para esse momento, no nosso lugar aqui. Quem não crê vai perder a bênção, mas você que está acreditando nisso, saiba que o Senhor está recolhendo esse medo, sabe? E Ele está levando para um lugar que se chama lugar de esquecimento. Ele está levando para bem longe de você, sabe por quê? Porque Deus, Ele tem algo para fazer na sua vida poderosamente essa manhã. Aleluia. O medo não tem mais lugar na sua vida. Sequencialmente Ele falou: aquietai-vos. E aquietar aqui é parar de dizer que Deus não faz, é parar de dizer que Deus não tem poder de livrar, que Faraó é maior, que Satanás pode tudo. Não, irmão, aquietai-vos. Nesse momento você nunca mais vai falar palavras que deem, irmão, ibope para o diabo, que fortaleçam o diabo, que façam com que o diabo seja alguém que se ache maior do que ele é, porque ele não é. Aquietai-vos. E aí, irmãos, Moisés, ele acrescenta: vede o livramento que Deus vos dá, que o Senhor vos dará hoje. A promessa daquela época foi para aquele momento, e existe uma promessa essa manhã aqui na Igreja Fé para o nosso momento atual. Existe um livramento preparado para você, algo que Deus estabeleceu para a sua vida. Não é daqui a um mês, não é daqui a uma semana, é para hoje, começando hoje, nesse momento hoje. O Senhor falou: estou te dando nesse momento, e é hoje que você vai ver. E Ele fala, e digo mais, porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais vocês vão ver. Eu estou dizendo que o Senhor está preparando uma bênção sobrenatural na sua vida, sabe por quê? Existem demônios que têm lutado contra a sua vida há muito tempo, que hoje o Senhor vai retirar de tal forma que esses demônios não voltarão mais sobre a sua vida, que não mais poderão ter acesso à sua vida, a fazer aquilo que eles faziam na antiguidade, porque aqui esses egípcios oprimiam e faziam desgraça da vida de Israel. E o Senhor falou: vocês nunca mais vão ver esses egípcios. Eu quero dizer que hoje o Senhor retira esse demônio que estava oprimindo enquanto a sua vida, e ele nunca mais poderá ter acesso à sua vida, porque o Senhor está retirando ele do meio do seu caminho. Vão se levantar outros demônios, mas esse que o Senhor está retirando não vai voltar, porque o Senhor está dizendo que está colocando ele por terra, em nome de Jesus. Moisés, ele recebeu uma ordem: pega a vara e abre o mar. E através dessa ordem de Deus, o mar foi aberto. E essa palavra, hoje, essa manhã, ela é uma palavra revelada de tal forma que o Senhor, Ele me manda tocar também no mar espiritual, e eu toco com o poder da palavra e a vara espiritual de Deus. E eu quero dizer que Deus está abrindo o mar para você essa manhã. Existe um propósito com essa palavra. Essa palavra é uma palavra que abre um caminho no mar para você passar. Existe um projeto nessa palavra que é celeste. Deus está abrindo o mar para você passar. O mar, a dificuldade, o problema, aquilo que a nível espiritual estava impedindo você de ir além, de ir ao outro lado, em direção à terra prometida. Terra prometida para nós que somos crentes é o lugar de comunhão com Deus. Não é simplesmente um lugar onde você vai ter a bênção material. A bênção material, ela é agregada, é acessória. A bênção material, que nós às vezes achamos que é o mais importante, ela é secundária. O que é mais importante é ter comunhão com Deus. O que é mais importante é ter, irmão, relacionamento, é ser íntimo de Deus. É a nossa terra prometida, o lugar de ter intimidade com Deus, aonde Deus estava guiando o povo de Israel para ir. O Senhor usou Moisés e o mar se abriu. O mar está aberto para você passar essa manhã. O mar está aberto.
À direita, muralha de água. À esquerda, muralha de água. Um caminho para a terra prometida. E Israel, ele atravessa esse caminho. E ele vai tendo as suas experiências com Deus. Ele está tendo, irmão, a oportunidade de ver a mão forte do Senhor. Está sendo ministrado por Deus. Que Deus, ele opera e faz maravilhas na vida daqueles que ele ama. Você é amado do Senhor. E o amor que Deus tem por você faz com que o Senhor mova o seu braço forte para poder te ajudar. Para poder, irmão, quebrar, irmão, tudo aquilo que é contrário a você caminhar com Ele. O Senhor quer te ensinar a caminhar com Ele. Irmão, milagres mostram que você tem de olhar para o céu e ter relacionamento com Deus. Era tudo que Deus mais queria de Israel. Relacionamento, comunhão, graça. O Senhor abriu um caminho para eles passarem. E eles, irmãos, passarem. Eu tenho certeza que eles não devem ter passado calados. Eles devem ter passado falando glória, aleluia, grande é o Senhor, glorificado seja, exaltado seja, bendito seja. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é santo, Jesus é poderoso, Jesus é glorioso, Jesus é, aleluia. Você pode dizer que Jesus é grande essa manhã, você pode dizer que Jesus é maravilhoso essa manhã, você pode dizer que Jesus é grandioso essa manhã. Israel passou pelo mar, você está passando pelo mar também esta manhã, porque Deus, ele tem falado em transformação, ele tem falado em mudança, ele tem falado em milagre, de provisão, ele tem falado de milagre, de salvação. Aleluia. O nosso Deus fala de salvação para o seu coração. Qual é o desejo de Deus? É te salvar. Qual é o desejo de Deus? É te levar para a terra prometida. Qual é o desejo de Deus? Destruir os teus inimigos. Deus está falando, eu vou destruir os seus inimigos. Aleluia. E eu não estou falando que Deus vai colocar a mão em pessoas, não, viu? Eu estou falando dos inimigos espirituais. Eu estou falando, irmãos, daqueles que se opõem à sua caminhada com Deus. Aqueles, irmãos, que querem impedir que você seja um homem de oração, uma mulher de oração. Um homem e uma mulher que gosta da palavra. Um homem e uma mulher, irmão, que vê em Deus a sua fortaleza. Um homem e uma mulher que quer, irmão, ter intimidade. Que se identifica, irmãos, não com o povo murmurador que saiu do Egito, mas se identifica com Moisés, um homem de Deus que tem comunhão. Porque o desejo de Deus não era que houvesse um Moisés. Deus queria que houvesse 600 mil homens de pé que tivessem uma vida espiritual como Moisés. Deus não queria ter 600 mil pessoas murmurando, falando besteira, não acreditando. Ele queria 600 mil homens como Moisés, que ele pudesse falar e eles ouvirem, responder, ele pudesse ter comunhão, intimidade. Deus queria ter 600 mil homens como Moisés, e Deus queria isso, e Ele ainda quer nos dias de hoje, porque o Senhor, Ele nos tem dado o privilégio de caminhar com Ele, como Moisés caminhou com Deus, como Israel passou a caminhar com Deus, mas muitos desses israelitas não aproveitaram a oportunidade. Deus está falando para mim, para você, aproveita a oportunidade que eu estou te dando. Eu estou fazendo um milagre grande na sua vida para você ter uma postura espiritual diferente, para você ter um desejo diferenciado, um desejo de caminhar ao meu lado, de ser uma bênção na minha presença, de ser um homem ou uma mulher de Deus vitorioso, vitoriosa, não apenas, irmão, no mundo físico, mas no mundo espiritual. O mar se abriu. Israel passou a seco, os egípcios vieram atrás, o Senhor, Ele pegou e saiu da frente de Israel e veio para a retaguarda, para frente, aonde estava o povo de Israel, Ele fazia resplandecer luz, abrindo um caminho para que eles pudessem andar, para chegar do outro lado do Mar Vermelho. Atrás o Senhor deixou trevas, para que Faraó e todo o seu exército não pudesse se aproximar de Israel. E Israel viveu os seus momentos de tensão, né? Que estava correndo e os egípcios atrás. Deus poderia ter impedido deles virem atrás. Sabia disso? Deus poderia impedir que você passasse dificuldade, sabia?
Deus poderia fazer tudo para que você não passasse por um momento difícil. Mas Deus queria ensinar Israel como quer ensinar você e quer ensinar eu. Cada um de nós. Por isso que Ele permite situações, vamos dizer, num período meio angustiante. Mesmo o Senhor falando, eu vou te dar bênção hoje, Deus fez que eles passassem um período de algumas horas, tendo de enfrentar seus medos, tendo de colocar o seu coração em Deus, tendo de acreditar que o Senhor iria entrar com providência. Faraó e o seu exército vindo, e Israel também caminhando. Um período de tempo, Deus permitindo que eles fossem provados. Deus, Ele permite que nós sejamos provados por um período de tempo. E nós devemos entender que esse período de tempo não é para nos destruir. É para nos ensinar a confiar ainda mais. Aleluia. Porque, irmão, quem vai chegar do outro lado não é as forças das trevas. Quem vai chegar do outro lado do mar em direção à terra prometida não são aqueles que são contrários, opositores a Deus. Quem vai chegar do outro lado é quem o Senhor tem chamado e escolhido para pertencer ao reino eterno. Quem vai chegar do outro lado é quem, irmãos, dá crédito e seguir a ordem de Deus. Porque o Senhor falou, diga ao meu povo que marche. E qual foi a atitude do povo? Marchar, indo adiante. Por isso que está escrito em Hebreus 12, 2, olhando para o autor e consumador da minha fé, eu sigo para o alvo, eu vou adiante, eu vou indo, vou caminhando em direção à minha Canaã espiritual. E a Bíblia Sagrada diz que eles chegaram do outro lado, e Deus mandou Moisés tocar nas águas. Alguém vai falar, mas Deus foi ruim com os egípcios? Não, Deus é soberano, Deus fez aquilo que Ele quis fazer. Porque, irmãos, Ele tinha dado oportunidade para os egípcios também crerem. Irmãos, os milagres do Egito já diziam, vocês não têm força para lutar contra Deus. Mas eles decidiram, mesmo sabendo que não tinham forças de lutar contra Deus, eles decidiram lutar. Se eles decidiram lutar, eles também, irmãos, iriam receber a recompensa. Porque quem luta contra Deus não pode vencer, e quem luta contra Deus irá colher os frutos de lutar contra Deus, ou seja, ser derrotado, ser destruído. Estar, irmão, indo de contra a vontade de Deus é se lançar, irmão, no mar e se afogar. Lutar contra Deus significa se lançar no mar e se afogar. E foi isso que aconteceu com o exército egípcio, com Faraó. Decidiram lutar contra Deus, então decidiram se afogar. Decidiram receber o juízo, decidiram, irmão, quebrar a cara. E nós não podemos ser assim, porque, irmãos, eles também foram ministrados através, irmãos, da mesma palavra que Israel estava sendo ministrada, pelos milagres que Deus estava fazendo. Irmãos, não podemos imitar os egípcios, porque se nós imitarmos os egípcios, nós quebraremos a cara como os egípcios também quebraram. Vamos imitar os acertos daqueles que decidiram fazer a vontade de Deus. Se Israel, irmão, nesse momento acertou, nós podemos fazer como eles fizeram. Vamos acertar também. Aleluia. E Deus derrubou os egípcios por terra, e Israel recebeu um grande livramento. E essa manhã o Senhor nos ensina com essa história, o Senhor nos mostra com essa história, que se nós seguirmos o exemplo de Israel, nós poderemos também vencer. Bendito é o nome santo daquele que vive, bendito é o nome daquele que reina, bendito é o nome daquele que é de eternidade em eternidade. Se os egípcios, irmãos, ficaram afogados e o povo de Israel viu o que aconteceu com eles, agora Israel estava caminhando para, irmãos, a terra prometida, e eles tiveram a oportunidade de melhorar. Alguns aproveitaram, outros não. Essa manhã também quero que você coloque isso no seu coração. Apesar de Deus estar fazendo para você novamente um milagre. Veja só, depois de mais de 13 milagres, Deus acrescentou um milagre do que, irmão? Da abertura do Mar Vermelho. Deus acrescentou o milagre, irmãos, do juízo sobre o exército que vinha atrás de Israel. Deus acrescentou o milagre deles poderem passar para o outro lado de uma forma sobrenatural.
mar sendo aberto e uma passagem sobrenatural para o outro lado. Destruição do exército inimigo, juízo, um milagre de Deus. Apesar do Senhor acrescentar esses milagres, alguns que passaram pelo mar morreram no deserto. Por quê? Continuaram sendo duros de corações. Continuaram murmurando. Continuaram, irmãos, não entendendo que os milagres eram apenas para aproximá-los de Deus e não para satisfazer as suas vontades. Irmãos, a maioria das pessoas não entendem que os milagres são realizados não para satisfazer as nossas vontades, não simplesmente para suprir as nossas necessidades. Eles não são realizados para, irmãos, fazer com que a gente, irmão, tenha abastança, porque, irmãos, a gente precisa das coisas da terra. Não, irmãos, os milagres acontecem para nos aproximarmos de Deus e permitirmos que a sua palavra venha guiar a nossa vida. Sejamos pessoas diferentes do que alguns israelitas foram. Sejamos pessoas, irmãos, que vão aproveitar a oportunidade dos milagres para se aproximar de Deus. Então essa manhã você está recebendo um milagre do Senhor. Só que você está recebendo um milagre e sendo direcionado o porquê desse milagre está sendo colocado na sua vida. Você está recebendo um milagre da parte de Deus e Deus está falando por que Ele está, qual é a razão de você receber o milagre. Não é só porque Deus te ama, não é só porque Deus quer ver o seu bem, não é só porque Deus quer mudar a tua história terrena aqui na terra, não é só isso. Deus está te dando milagre para que você venha se aproximar, ser íntimo dEle, ser, irmão, alguém próximo a Ele, ter comunhão com Ele. Esse é o poder, esse é a manifestação do porquê Deus está entregando o milagre para a sua vida essa manhã.